para que você participe. Tem que ser de Natal, tá, gente? Por quê? Tem gente mandando aí mensagem para mim de São Paulo, de fora. Eu iria amar poder entregar uma Bíblia para você. Mas é porque o custo desse deslocamento não vale a pena, certo? Mas eu posso fazer uma oração no seu WhatsApp, lhe entregar uma palavra, mandar para vocês mensagens aqui da 87,9, te marcar no Face, te abençoar de outra forma, tá bom? Mas esse sorteio hoje está válido para todos os amigos rádio ouvintes da 87,9 que quiserem participar. Por favor, vai bem rapidinho lá no Face, Anne Soliver, me adiciona agora, porque está desbloqueado para todos vocês, ou liga para o 3218-8700, ou melhor, manda uma mensagem com o seu telefone. Mensagem com o seu telefone escrita. Mensagem com o telefone escrito, porque esse número é o WhatsApp. 3218-8700. Vou repetir. 3218-8700. Mande uma mensagem escrita com o seu nome e o seu telefone. E logo, logo você vai estar ao final do programa participando do sorteio. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que estão todas as segundas-feiras aqui juntamente conosco. É motivo de alegria. É motivo de alegria. Por isso que eu começo agradecendo sempre. E hoje, nesse sorteio, eu sei que eu vou alegrar o coração de alguém, não é? E se você já quiser receber sua Bíblia, sim, aí tem gente já perguntando, então eu já respondei. Eu quero ganhar uma Bíblia, ok. Então vamos lá. Tem gente já participando ali. Como você já está interagindo comigo, então hoje está válido para todo mundo. Por que, Anne? Porque inicialmente eu queria dar uma Bíblia para alguém que não fosse cristão. Ou necessariamente alguém que ainda não tem uma Bíblia de estudo. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque eu queria abençoar essa pessoa, conhecendo essa pessoa aqui ao vivo, perguntando como é que o programa aqui tem abençoado a vida dela. Então, como tiveram poucas participações, né? A gente tem que falar a verdade. Essas pessoas às vezes se sentem intimidadas, têm medo, pensa que a gente vai forçar ela a aceitar o evangelho. Não é nada disso. Aí ficaram meio encabulados, então tô abrindo para todo mundo, tá certo? Tá bom? Não precisa ter medo. Eu não sou tia Kalina, eu sou Anne, mas não precisa ter medo. Jesus, ele ama você, então não tenha medo. Isso daí é apenas para abençoar a sua vida. Então, se você está ouvindo hoje, você quer participar hoje, Anne vai lhe entregar essa Bíblia aqui mesmo na rádio. Anne, eu não sou cristã, Anne, eu não tenho Bíblia de estudo, aí a gente dá prioridade para você. Mas hoje está aberto para todo mundo, tá bom? Todo mundo pode participar. Então a gente vai colocar o seu nome e o seu telefone. A condição é você vir pegar aqui na rádio, tá bom? De preferência numa segunda-feira, no horário da A Poderosa Palavra de Deus. É claro, não é, meu bem? Porque aí a gente vai fazer uma participação ao vivo contigo, ok? E tu vai inaugurar a tua Bíblia com aquela caneta maravilhosa, aquele post-it que tá tudo separado para você. Irmão, irmã, não perca. É até hoje o final do programa, então não adianta mandar mensagem para mim chorando depois, porque não participa depois. É só hoje. Por isso que eu trouxe Carol, está aqui comigo, para que ela faça hoje a anotação. Já está botando o nome ali de Deus e o Mundo ali, para participar do sorteio. E nada de balela, aqui não tem arrumadinho. Vai ser mostrado no ao vivo. Viu que eu não favoreço ninguém, tá bom? Então vai ser realmente sorteio, tá certo? Em nome de Jesus. E ela está aqui, juntamente comigo, para fazer O sorteio vai ser feito através de um aplicativo que ele sorteia já pelos nomes. Então não tem como ter balela, não tem como ter enroladinho, porque o aplicativo é justo. E é isso. Demais.
Tá vendo? Tá vendo? Não vou favorecer ninguém. Teve umas irmãs ali, Anne. Ô, irmã, eu também te amo, mas eu preciso ser verdadeira e transparente, que senão a gente perde a credibilidade, sabia? Isso não é justo, tá bom? Então eu vou dar oportunidade para todo mundo. Agora vamos lá, sem delongas e sem demora, meditar na poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. E quero agradecer também a Deus. Ontem eu estive lá com o pastor Ramon e a irmã Antônia, foi uma bênção nada em paz de Parnamirim. Vocês são uma bênção de Deus na minha vida. E tem uma irmã que no sábado vai casar. Parabéns, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus faça coisas maravilhosas na sua vida e na vida do seu esposo. Deus abriu as portas, está concedendo a realização deste grande sonho para eles e eu me sinto muito honrada em ter que estar aí no sábado às 19 horas, né? É um privilégio para mim ver uma promessa de Deus se cumprindo na vida dos meus irmãos. E está faltando algumas coisinhas. Quem sentir de Deus, de ajudá-los, eu, se fosse você, daria a lua de mel. Quem sentir de Deus, ouvindo assim o programa da 87,9, aí eu vi. Porque crente é assim, é por fé. Mas a gente fala, né, irmão? A gente fala e Deus é quem faz a obra. A gente só tem que falar, tá bom? E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes sobre a vida deste casal da De Paz Parnamirim. Pastor Ramon e irmã Antônia, muito obrigada pela confiança de vocês e contem comigo sempre. Cidinha, um beijo a todos vocês que carinhosamente me recebem sempre que eu vou aí. Amo demais vocês. Mas eu ainda pertenço à De Paz Sede, tá? Então, pastor Eliseu e a pastora Suzana, tá bom? Tá bom, pastor Ramon e irmã Antônia? Amo demais vocês. O tema de hoje, glória a Deus, uma nova vida. Glória a Deus, e eu quero compartilhar com você desta poderosa palavra. Tem Bíblia? Então anota Colossenses capítulo 3, porque é nela que a gente vai meditar. Não tem Bíblia? Registra nas tábuas do teu coração. Você sabia que quando você medita, quando você ouve a palavra, a tua fé está sendo, aleluia, alimentada, saciada. O teu espírito está ali recebendo diretamente de Deus. E aí você está fortalecendo a sua fé. E tenha certeza de que quando você passar por uma adversidade, o Espírito de Deus vai te trazer à memória aquela palavra que você ouviu. Então, não despreze nem um minuto na presença de Deus. Vamos ler Colossenses capítulo 3. E nós iremos fazer a leitura até o verso de número 17. Portanto, peço sua audiência e sua paciência. Já vai exercendo o fruto do Espírito. Vamos lá, diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que é também idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nela também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar.
Ei, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes e vos revestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre judeu, grego, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo o quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Essa passagem que fala sobre vivendo plenamente com Cristo, ela vai nos trazer algumas lições. Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, como sempre faço, pois as pessoas e o coração das pessoas pertencem a Deus e é a Ele que a gente tem que orar antes de pregar, antes de falar, antes de fazer qualquer tipo de meditação. Sem a direção do Espírito, nada adianta. E o Senhor colocava em meu coração esta passagem bíblica, essa mensagem. E é claro que ela vai ser muito bem recebida e acolhida em todos os nossos corações. O seu, o meu coração. Por quê? Porque somos uma boa terra. E se a gente é boa terra, então a gente recebe a palavra. E o Senhor falava ao meu coração sobre 3 aspectos dessa palavra. Sobre o buscar, o pensar e o viver. Não sei se você prestou bem atenção, que ele começa falando sobre esta busca do conhecimento do alto, onde Cristo está sentado, ele é a fonte dessa busca, ele é a fonte deste conhecimento. E através dessa busca a gente vai passar a meditar, que é este pensar, e este pensar não é um pensar filosófico, não é um pensar psicológico, não é um pensar emocional, é um pensar meditar, é um pensar ruminar, é um pensar de uma intimidade, de uma relação com o divino, com o Deus, com o Pai da eternidade. E depois sobre o viver. E a gente vai falar desses 3 tópicos porque estamos falando de uma nova vida. Eu quero começar um pouco, como sempre a gente faz, falando um pouco sobre o contexto. Falando um pouco sobre Colossenses, ou Colossos, era uma cidade do sudoeste da Ásia Menor, cidade frígia, a poucos quilômetros de Laodiceia, cerca de 160 quilômetros a leste de Éfeso. Nos dias de Paulo, essa cidade tinha um tamanho da região centro-sul da província romana da Ásia, que hoje é a atual Turquia Ocidental, e talvez a menor das várias cidades da qual Paulo escreve
as suas cartas ou epístolas. A cidade se encontrava perto da extremidade superior do vale do rio Lico, que é a uns 18 quilômetros de Laodiceia, e era conhecida como um centro têxtil, famosa pela sua excelente lã, e era então conhecida como Colossos. Há alguns intérpretes, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia que afirmam que Colossos foi instituída por Epáfras, porque ele era natural daquela cidade e era um dos cooperadores de Paulo. Porém, alguns entendem que foi fundada por Paulo, de fato, durante o seu ministério em Éfeso. Alguns que dizem, inclusive, que essa é uma das cartas que ele escreve da prisão, juntamente com a carta de Éfeso, de Filipenses e de Filemão, que alguns chamam de epístola e não carta, Colossenses. Então, Colossos, uma cidade que era também povoada com um grande número de judeus, em função de quê? Em função de cerca de 2.000 famílias, aproximadamente judias, que haviam já sido deportadas da Babilônia e da Mesopotâmia para esta região sobre um decreto de Antíoco o Grande, no 4º ano antes de Cristo. Então, o apóstolo, ele encontra algumas dificuldades assim que ele começa a escrever aos Colossenses. E uma delas está relacionada aos falsos mestres ou falsos ensinos. O que é isso? Eram formas de interpretações acerca do conhecimento de Deus que ameaçava o futuro espiritual da Igreja de Cristo. E apesar de não estar descrito claramente que tipo de heresias eram essas, alguns autores que a gente pode aqui aproveitar o seu estudo e o seu empenho teológico para nos embasarmos neles, falam sobre algumas tradições judaicas, tradições filosóficas, tradições pagãs, tradições que o apóstolo Paulo, ele fortemente, ele exorta, ele corrige, ele fala sobre elas. E algumas delas a gente vai citar aqui. Uma dessas tradições era o gnosticismo, que atacava a igreja fortemente, quase que não sai. Era um conjunto de crenças de natureza totalmente filosófica e que queria misturar com a religião seus princípios, onde dizia que cada homem em essência, com essa essência imortal que ele tem, ele precisava, para poder falar com o Criador Todo-Poderoso, tinha que sair de si, ele tinha que transcender. Era um negócio tão esquisito. Esse tipo de ensino falava sobre essa dualidade dessa natureza, carne e espírito, mas dizia que o homem, se ele não tinha condições de ter acesso ao seu Criador por meio desta carne, desta natureza carnal. Então, isso era o gnosticismo. Havia ainda outro entendimento daquela época que Paulo estava falando contra este pensamento. Por isso que ele está dizendo, pensai nas coisas do alto. Então, o primeiro é que este corpo, esta carne, não tem condições de se colocar diante de Deus, entre tantas outras coisas, é claro que eles criam, mas eu estou destacando essa. Por quê? Porque ainda hoje há pessoas que acham que as pessoas falhas, humanas, imperfeitas, elas não podem se comunicar com o Criador. Então, isso é errado. Se tivesse uma buzininha aqui, eu colocava, para você entender que esse conceito está errado. Anne, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de Deus, eu sinto culpa. Pois bem, parabéns. Muita gente que chega até ele realmente sabe. Tanto que quando Jesus operou diversos milagres com os seus discípulos, inclusive com Pedro, ele dizia, afasta de mim porque sou homem pecador.
E quanto mais próximo de Deus, mais consciente de quem você é. Pois é, exato. Então isso é que significa a graça de Deus. É um favor imerecido. Nós merecíamos, por termos essa consciência, a morte. Mas aí resolve Deus nos perdoar pela sua bondade e nos dar vida juntamente com Ele. Então, tinha ainda um outro tipo de pensamento. Combatendo este primeiro, a gente vai para o segundo, que era o legalismo. O que era isso? Regras e preceitos. Isso nos faz lembrar o que está escrito em Lucas 18, do 11 ao 14, quando ora um fariseu e um publicano. E aquele fariseu estava baseando-se na sua prática religiosa. Isso era muito também exortado nos ensinos de Jesus. Jesus, ele estava sempre confrontando com esse tipo de pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que se acham muito especiais, e isso ainda no dia de hoje, por isso, novamente, aqui a buzininha para esse tipo de conceito. Essas pessoas que se acham muito santas, muito especiais, não dá nem para a gente chegar perto delas. Porque, afinal de contas, né, parece que a gente vai contaminar a elas. E é bem isso mesmo. Lembra que Jesus, ele deixou com que leprosos, com que pessoas que eram excluídos da sociedade tocassem nele. Ele nunca ficou impuro e nunca deixou de ser santo. Ao contrário, ele purificou essas pessoas, ele santificou essas pessoas e ele deu a elas uma nova vida, uma nova realidade de vida. Portanto, esse tipo de ensino, ele permanece nos dias de hoje. Pessoas que se acham o Superman, o super-herói, o super, e depois de Deus e da figura de Jesus, e depois da Trindade, ele é a quarta pessoa. Os legalistas, pessoas que se baseiam nas suas regras e preceitos e tradições humanos. Inclusive, isso nos faz lembrar aquela reunião de oração em que uma irmã tá ali com cocó, tá ali com a chinelinha havaiana, tá ali de brinco, de batom, de maquiagem, né? Tá ali e chega aquele... Não, é só uma figura, tá? Pra gente ilustrar bem. Né? Aquela pessoa ilustre. E aí bota o seu blazer, o seu paletó e a sua calça para poder falar com Deus. E aí, de repente, chega uma pessoa para dar oportunidade, dá para aquela irmã interceder e aquela pessoa não recebe. Por quê? A tradição, o legalismo, a cultura impede, às vezes, essa pessoa que é 10 vezes melhor do que o outro, claro, ou 1000, de receber a intercessão de uma pessoa simples, humilde. Então, os legalistas, eles colocavam fardos pesados. Tanto que Jesus, lá em Mateus 11, vai falar contra o legalismo e vai dizer: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele vai falar contra o legalismo, porque eles impunham cargas nas pessoas dos quais eles mesmos não conseguiam carregar as cargas. Porque o homem ainda tem a natureza humana, por isso que ele é homem, nem é anjo e nem é Deus, e nunca será. Apesar de ter o Espírito de Deus abrigando, morando dentro dele. Então, é claro que Deus é contra esse ensino. Ainda havia um outro tipo de ensino chamado sincretismo. O que é isso? É uma fusão. Agora vai. Era uma fusão de diferentes doutrinas culturais, doutrinas religiosas e conceitos filosóficos. Então, não é muito difícil nós vermos isso hoje. Quando a cultura do mundo, ela passa a ser inserida dentro da igreja e aceita dentro da igreja como se fizesse parte da Bíblia, entendeu? Não, mas é porque a gente não está mais nos tempos de Jesus. E afinal, se fosse uma festa de, sei lá, vamos botar aí qualquer festa, diga aí o nome de uma festa bem... O quê? Jesus estaria envolvido nesta festa. São João. Pronto, festa São João. Da colheita, né? Exato. Tanto faz. São João da colheita de São João. Então, aí Jesus estaria envolvido nela. Será? Então, uma fusão de cultura, uma fusão de filosofia, e bota um pensamento filosófico e vai dar aquela viajada na maionese, ao invés de falar do conhecimento da Bíblia.
E por que Paulo estava atacando isso? Porque esse tipo de sincretismo estava inserido naquele tempo. Inclusive, eles tinham um tal de livro, que era um livro oculto e misterioso, que eles tentavam colocar para todos aqueles judeus que eles queriam que aceitasse aquela doutrina deles e que passassem pelo conhecimento daqueles mistérios ocultos naquele livro. Não é? Então, a gente até brinca, certo, com esse nome mistério, né? Às vezes a gente fala algumas coisas, isso é mistério de Deus, isso está oculto, mas não há nada oculto e escondido que não venha a ser revelado. E a Bíblia diz que tudo que estava oculto foi revelado na pessoa de Cristo, portanto não tem mais mistério, mistério acabou. E se é mistério, por favor, quando alguém for me entregar algum mistério, não me entregue, porque se é mistério também nem eu vou saber, então é melhor não falar. Então, isso é bem para esse tipo de ensino ou de cultura, tá certo? Não é uma fusão, então não é bíblico. Há ainda um outro tipo de ensino, que é o ascetismo. Isso daí que estava atacando a igreja era uma doutrina filosófica. E ela era pautada em quê? Na abnegação da carne, da autonegação, dos prazeres. Então, eu não posso ter prazeres físicos, ter prazeres psicológicos. Que coisa é essa? Tem que ser castrado e coisa e tal, e adentrando aí nos outros detalhes. Então, irmãos, para que Deus fez a terra, então? Se ele não queria que a gente também tivesse um prazer aqui na terra, e não é nosso prazer, não posso estar no Senhor, mas então, para que Deus faria? É claro que isso não exclui as práticas religiosas acerca do jejum, por exemplo. Mas a autonegação no aspecto do sacrifício da carne, mas não a níveis como esse povo ele fazia, que era viver ou ter um estilo de vida em função disso e exigir que as pessoas elas tivessem a mesma prática. Você deve saber que os judeus, eles tinham seus dias instituídos como o dia do jejum, e até hoje ainda é uma prática em Israel, permanece, como nós também temos o dia de jejum, nada é paz, inclusive amanhã, no ciclo de oração, é dia do jejum, e você já está até convidado para participar. Então, nós também nos abstemos, mas com que intenção, ou com que motivação, ou com que princípio? Para sermos mais espirituais? Não. Para alcançarmos a perfeição, que era o que esse povo fazia? Também não. Ninguém alcança a perfeição por meio de penitências. Ninguém alcança um equilíbrio moral ou um equilíbrio espiritual por meio dessas dietas. Jamais. É o Espírito de Deus que opera no homem. Nós não podemos excluir o Espírito Santo. Nunca. A obra é de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a obra que ele começa em nós, ele é fiel para aperfeiçoar até a sua vinda. Dito isto, então, essas doutrinas que o apóstolo Paulo provavelmente estava combatendo naquela região de Colossos. Agora você entende mais um pouquinho. Preso em Éfeso, escrevendo para Éfeso, para os filipenses e também para os colossenses. Amém? Dito isto, agora eu quero falar sobre o que Rousseau fala sobre isso, que é um teólogo muito renomado e respeitado. Ele diz que a matéria, a nossa carne, não é um obstáculo ao progresso humano, mas um veículo pelo qual Deus salva através da cruz de Cristo e do túmulo vazio. Então, a sua natureza humana, realmente, ela é limitada. Mas o que você precisa entender é que Deus transcende a sua natureza humana. E Ele age apesar de você, porque Ele é Deus. E você, pó, barro, né? Um caquinho e mais nada. Amém. Então, esse corpinho, ele não é uma limitação para que Deus, ele haja. Então, agora a gente entende o que o apóstolo Paulo estava falando sobre buscar o conhecimento do alto. Porque qual era o conhecimento que era disseminado? Outros. E outros que tentavam levar as pessoas para várias obras, para várias formas de fazer aquilo que somente Deus tem poder e capacidade para fazer.
Então não era o pensamento filosófico que iria mudar a vida do povo judeu, não era o tipo de um ensino oculto que ia mudar o povo judeu. Inclusive, a palavra aqui traduzida no original sobre pensai é justamente a meditação. E a palavra aqui que ele usa para estar escondido, quando diz que a nossa vida está escondida com Cristo e em Deus, é oculta. Oculta. Então, é nesse sentido, nesse aspecto que ele está querendo combater os ensinos e as filosofias, esse pacote que aquele povo estava tentando, de fato, disseminar. Então, primeira coisa que eu quero falar sobre a busca. A busca é o que eu e você precisamos desejar. A busca, ela vem pelo desejo de Deus. Quem não tem desejo de Deus pode ser qualquer coisa, né? Menos alguém que pertence a Ele. Como é que eu digo, por exemplo, que, sei lá, estou casada, e isso acontece em alguns relacionamentos, porque algumas pessoas que eu converso me falam até sobre isso, e diz que não deseja ficar com o marido, não tem, como é que eu posso dizer, não tem amor, não tem afeto, não tem carinho, não quer estar na presença daquele outro. Tem gente que parece que tem uma agonia no juízo, aí a pessoa chega em casa, o outro sai, se o outro tá no quarto, vai pro corredor. Então é aquela coisa, é aquela bagunça. Então, quando a pessoa está nesse nível, é porque não há vontade de estar perto, não há desejo, isso é algo maligno. Não é? Então, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele aprisiona, ele trancafia pessoas. E isso é uma batalha. Não deixa de ser uma batalha. Talvez algumas mães passem por isso, porque a gente conversa com algumas pessoas. E uma vez uma mãe chegou para mim e disse: ai, meu filho disse que não amava a Deus, não desejava a Deus. Eu disse: e como é que você faz para uma pessoa te amar? E aí ela parou para perguntar e eu disse: agora imagina como é que a gente faz para alguém amar a Deus que não vê, que é espírito. E aí eu fui conversando com ela com esse entendimento e Deus foi me dando sabedoria para poder responder, e ela foi compreendendo que para poder fazer o filho dela amar a Deus, primeira coisa, ela tinha que orar para que Deus colocasse a vontade e o desejo nele. É por isso que a Bíblia vai dizer que não é força e não é violência, é pelo Espírito de Deus, porque você pode forçar, você pode impor, você pode colocar as suas regras, mas não é assim. Agora, sobre este primeiro tópico da busca, é dentro dessa busca que nós precisamos desejar. E desejar o quê? Ele está dizendo aqui: buscai as coisas ou o conhecimento que vem do alto. E nós hoje temos buscado esse conhecimento. É muito preocupante quando a gente vê pessoas somente construindo sua vida terrena. É preocupante quando a gente vê pessoas que estão, de alguma forma, com este entendimento disseminado em seus corações e até contagiando a outros para que façam o mesmo, que então, vá para o seu sucesso, vá para a sua carreira, isso, busque, realize, faça, e não é que você não deva fazer. Agora, qual que é a prioridade desta busca? Jesus nos ensinou lá em Mateus: buscai em primeiro lugar. Amados, Deus não pode ser o segundo, Deus não pode ser o terceiro, Deus não pode ser o quarto, Deus não pode ser o quinto, Ele não pode ser o último. Quando você estiver na UTI, quando você estiver em estado grave, quando você estiver morrendo, quando você estiver com a doença, com a enfermidade, aí chega: ai meu Deus, agora eu creio em Deus, agora eu vou chamar um crente para orar, para falar de Deus. Não, Deus tem que ser o primeiro. Então, se Deus não é o primeiro, é porque você não deseja. E segundo, porque você não teve o conhecimento apropriado para poder desejar. Então, isso não foi, de alguma forma, colocado em seu coração. A Bíblia diz: como é que eles vão crer se não há quem pregue? E como crerão se também não tem como esses daí que pregam serem enviados? É por isso que nós estamos aqui, reunidos, falando de Deus, falando de Jesus, para gerar em você o desejo, o despertamento. Agora, o que atrapalha esse desejo? Primeiro, a preguicinha santa. Irmãos, o brasileiro, ele deixa tudo para a última hora, ele paga a conta no último dia. Eu fui outro dia atender uma estudante e ela chorando muito, dizendo assim: Anne, eu reprovei. Isso é um adolescente.
E aí ela falando que tinha reprovado e tudo mais, dizendo como é que as suas formas de estudo, como é que você aplica isso daí na sua vida. E nos anos anteriores, ela foi me explicando, aí ela disse, eu só estudo, eu estudei tanto, eu estudei até 4 da manhã tal dia, estudei até 5 da manhã, eu disse, meu Deus, ela estudou tanto. Aí ela pegou e disse, eu estudo 1 semana antes da prova. Eu disse, minha filha, agora eu entendi. Por que você vai reprovar também o ano que vem se você continuar com esse método de estudo? Por quê? Porque você quer dar tudo de você 1 semana antes para essa quantidade de matérias. É claro que você não tem condições. Então é óbvio que você ia, não é, reprovar. Até eu já poderia ter dito isso para você. Mas, como você está me dizendo agora, então vamos mudar a forma como você realmente utiliza os seus métodos para que você seja aprovada. Porque quando a gente não tem um bom plano, os nossos projetos fracassam, não é? Então, primeiro precisamos tirar a preguicinha, que alguns dizem santa. Preguicinha santa não, irmão. Preguicinha diabólica, carnal e qualquer coisa. Santa que não é, porque com Deus que é santo não tem preguiça, ele abomina a preguiça. Então ela não é santa de jeito nenhum, ela é de qualquer coisa, menos santa. E a falta de autodisciplina é uma das coisas que mais prejudica a nossa busca. Eu vou buscar só se eu tiver tempo. Não busca nunca, irmão. Por quê? Porque você trabalha demais, porque você come demais, conversa demais no telefone, vai demais pro WhatsApp, não é? Então, como diz o nosso pastor presidente, pastor Eliseu Moreira, ou durma mais tarde, não é assim que ele diz, ou acorde mais cedo. Só não fique sem a palavra de Deus, sem orar, sem jejuar, sem fazer a sua autodisciplina espiritual. Porque se não tem disciplina espiritual, eu estou vendo uma visão, Eu não digo, eis que te digo, chegou algo muito impressionante aqui no estúdio, depois eu falo. Mas, se não vem para buscar o Senhor, então vem, minha filha, não faz parte de Deus. Não é propósito de Deus. Então, precisamos verdadeiramente buscar o Senhor e ter autodisciplina. Então, tempo, eu vejo que tantas pessoas, eu trabalho, você trabalha? Eu trabalho, tem algumas pessoas que não trabalham, que são donas de casa, então passa o dia lavando roupa, passa o dia cozinhando, aí cansa as pernas, aí se afadiga, tá? Mas aí, você precisa fazer tudo num dia só. Será que a irmãzinha não dá para programar um dia, lavo roupa, outro dia eu faço tal coisa, outro dia eu passo essas roupas? Por quê? Para não se afadigar na hora do culto. Então, são, às vezes, 3 cultos na semana ou 4 cultos. Pois é, não pode ir todos. Escolha um. Escolha 2 que você possa ir. Não pode estar em todos. Tenha compromisso com as coisas de Deus. Amém. Eu vejo que, às vezes, meu esposo trabalha e, às vezes, ele vem muito cansado. Aí ele diz assim para mim, eu vou passar direto para a igreja, né? Porque se eu for direto para casa, ele diz, vai dar preguiça. Aí eu não vou para a igreja. Então, ele vem direto do trabalho para a igreja. Às vezes, é claro, ele chega atrasado em função do trabalho. Ele diz, mas eu jamais vou passar em casa para tomar um banho, para comer. Não. Então, muitas e muitas vezes, ele foi para a igreja com fome. Ele foi para a igreja cansado. Ele foi para a igreja sem tomar banho. Mas porque na quarta, ele priorizou quem? A Deus. É claro que eu não estou deixando ele como exemplo, mas eu estou mostrando um exemplo, é claro, do que seria, do que poderíamos fazer para ajudar a mim e a você a buscar o Senhor. Eu fiz um propósito com Deus desde o ano passado, não foi por causa da virada de ano, mudança de ano, de leitura bíblica, de rotina da Bíblia. Eu posso me torar todinho, irmão. Os olhos podem estar fechando. Eu tomo uma garrafa de café que não me desperta de jeito nenhum, graças a Deus, porque meu sangue já tem ele. Mas eu meto água nos meus olhos. Mas também, eu leio em pé, irmão, a Bíblia, no canto de parede, mas também não durmo. Aleluia! Mas leio, em nome de Jesus, e faço o meu propósito. Por que, Anne? Isso vai lhe tornar uma pessoa mais espiritual? Não, irmã, porque o meu espírito precisa da palavra. Isso vai fazer a diferença para outro dia? Você vai receber bênção, vitória? Não. É porque sem a palavra eu não vivo. Aleluia. Só por causa disso, pronto, e acabou-se. Aí, quando eu também não puder, não tiver condições, pronto, aí eu posso dormir. Não tem problema. No outro dia eu acordo mais cedo e faço.
tá bom? Porque isso é autodisciplina. Outra coisa que ainda atrapalha, que é o nível de opressão, culpa e medo. Anne, não diga isso. Digo sim. Digo sim, porque faz mais ou menos umas 2 semanas que eu escuto uma pessoa da nossa igreja, se ela estiver me ouvindo, olhe. Um beijinho pra você. Na rádio, eu não vou dizer o seu nome, embora você já tenha pedido no ciclo de oração, já falou, já divulgou, e não seja nenhum segredo, porque eu respeito o sigilo. Tem gente que não é ética, muito menos sigilosa, não é não? Você fala, ela vai contar pra uma amiga que também ora, que conta pra outra amiga, que ora, que conta pra outra, que ora, que conta pro mundo todo, tá todo mundo orando pela irmã, só a irmã que não sabia que é ela. Mas, como a irmã já contou, eu posso dizer, ela está ajoelhando na madrugada e aí vem aquela opressão, amiga. E quando a opressão vem, ela diz que ela não consegue orar. O que é isso? Isso é, primeiro, o capiroto. O capiroto. Porque ele não quer, né? E isso também, às vezes, vem também da nossa insegurança. Isso também pode ser psicológico. Pode ser. Pode ser, né? Pode não ser. Tô falando que não seja. Que não seja, mas pode ser, porque muitas vezes não é fácil. Não. Eu digo porque isso... Até de uns tempos pra cá, eu já fiz muita campanha madrugada, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas, eu gosto. Mas já houve momentos de resistência e acontecer isso. Você se ajoelhar e sentir uma presença, aquele peso, aquilo ali, justamente porque há uma dificuldade humana já, né? Então ele ajuda. Ela disse que viu. Olha, ela disse que vê vulto e o filho dela, de 12 aninhos, também vê os vultos. Eu já acordei pela madrugada em oração e o meu filho, o Nicolas, na época, era uma criança de uns 7 anos, e ele levantou-se na madrugada e ele foi até a geladeira. E não era de costume ele fazer isso. E quando eu cheguei perto dele, assim, aí o meu filho, não abre a geladeira, né? Porque a gente tem aquele receio de você acorda e já vai abrindo a geladeira fria e tal. E aí, Anne, eu tava orando, né? Vi aquela cena, fui lá, meu filho não abre a geladeira. Quando eu pego assim no braço dele, ele faz assim aquele olhar sarcástico. Assim, pra mim, sabe? Como totalmente transformado, né? E você percebeu... E eu percebi que não era ele, era tinha alguma coisa errada, né? Até porque o olhar dele parecia me consumir, assim, sabe? E o que você fez? E aí eu repreendi, tá? Repreendido, e orei pelo meu filho e levei ele para a cama e comecei a... ele deitou, né? Claro, e ali eu pus as mãos nele, comecei a declarar, né? E ali ele dormiu naturalmente. Então, nós sabemos que a Bíblia diz, está lá escrito, que a nossa luta maior não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principais e potestades das regiões espirituais. Então, quando a gente faz um propósito com Deus, a gente se ajoelha, ainda mais levanta pela madrugada, de madrugada a fila é menor, viu? A fila é menor, de madrugada tem um hino que diz, né? De madrugada a fila é menor, realmente é menor. Então, tende também a ter, porque um reino espiritual está sendo movimentado, e muito movimentado, né? E a gente sabe que as trevas, a madrugada, a noite, a gente sabe que isso é um ambiente propício para ele. Propício para a atuação dele mesmo. Mas não se preocupe não, continue de joelho, jejum, oração, e a vitória é nossa, porque ele já decretou. Então isso é nível de opressão. Seu testemunho é um testemunho real. Sim. Isso é nível de opressão. Então, o que é que aconteceu com essa pessoa que nós estamos falando? Ela até hoje está declarando a palavra e tentando vencer o quê? O medo de ver de novo aquele vulto perto dela. Irmã, se a Bíblia está dizendo buscai o conhecimento do alto e você está ali, está orando, está declarando a palavra e você entende que você está sentada em Cristo Jesus, à direita de Deus, em espírito, essa realidade já lhe foi.
Eu não vou nem falar outorgada. outras experiências, porque é capaz do povo nem se levantar, Se assustar. mais, se assustar, porque eu Nem já- dorme hoje. Nem dorme. Nem dorme hoje. Eu só me levantei na madrugada e orando justamente contra essas presenças assim, que é, né, é isso, irmãos, você precisa, como ela diz, tem que ler a palavra, habilidade, não é? Porque são guerras espirituais, que a gente fala aqui, e quando eu repreendia, eu escutei o uivo de um cachorro assim mesmo. Então, assim, são experiências tremendas, mas que a gente sabe que quem está conosco Mais forte, é mais maior. poderoso, É o leão da maior, tribo de Judá. é o Senhor. É o Senhor Deus de Israel, é o Todo-Poderoso, né? Que já venceu ali na cruz, já nos dá toda a autoridade. Ele diz que nós temos autoridade sobre os principados, sobre as E potestades. sobre as potestades. Sobre os demônios. A né? Bíblia vai dizer que ele já venceu o inimigo. E foi para isso que o Filho de Deus se levantou, para desfazer as obras do diabo. Então, o diabo aprisiona no medo. Então, o medo ele é emocional, mas ele pode se transformar em algo espiritual, que é o que a gente está falando aqui. Né? Então, quando eu estou buscando o conhecimento do alto, é claro que o diabo pode lançar opressão. E essa opressão, que é o que a gente está falando, vai dificultar você de ter vontade, de ter desejo. E algum sentimento oposto termina sendo colocado ali para você não participar. Irmão, eu vou dar um testemunho real também da nossa igreja, de pessoas que a gente convive, fala e tudo mais. Sem citar nome, sem nada aqui. Essa pessoa foi ao culto de oração, da intercessão. E aí lá ouvi as pessoas falando de problema. Ela teve tanto medo que não voltou. Meu Deus. Certo? Olha bem. Já teve outro dia que outra irmã foi para a igreja. E aí estava lá. E uma irmã foi lá na frente e disse de uma irmã que aconteceu tal coisa com a irmã dela, que a irmã surtou. Deu um testemunho. Ao final, a outra pessoa que estava lá, que já tinha surtado, ficou com medo tão grande de surtar que entrou em crise. Meu Jesus, imagine. Você está num ambiente espiritual buscando as coisas do alto e a pessoa tem um nível de opressão na pessoa tão forte que a pessoa termina ficando presa. E também já vi muita gente presa à culpa. Por isso que não vai à igreja, por isso que não fala com Deus. Quantos pecadores você conhece que precisam da misericórdia de Deus e não entram numa igreja? E não entra por quê? Ah, porque eu sei que Deus vai me levar para o inferno. Quem foi que disse isso? Né? E qual é o caminho para você ir para o céu, meu filho? Obrigada. Não é? Então, às vezes, a gente coloca coisa na cabeça da forma distorcida, que não deixa de ser uma verdade, mas que a gente não entende a saída. Então, quando Deus diz, buscai o conhecimento do alto, isso é para mim, isso é para você que está aqui, ouvindo, sintonizado no programa, porque hoje vai ter cura, hoje vai ter libertação, hoje vai ter salvação, hoje Jesus de Nazaré vai tirar este medo, esse sentimento de culpa. Ana, eu parei de buscar Deus porque fulano fez isso, porque esse cara não fez aquilo, porque não sei o quê. Irmã, aí eu pergunto, se a Bíblia está dizendo nada pode me separar do amor de Deus, se o homem é imperfeito, por que você foi na igreja esperando que o homem fosse perfeito? Aí mudou de igreja, tu foi para outra, ô bobinha, aí chegou lá, tinha um bocado de gente falha de novo, aí tu agora ficou em casa. Pois é, volta para a igreja, o lugar dos imperfeitos, irmã. Interessante você falando isso e me recorda, porque na realidade nós temos que servir a Deus independente de igreja. Você não está ali para ser envolvido pela igreja. Por isso que o salmista Davi diz, não olheis nem para a direita, nem para a esquerda, olhar para cima, onde está o autor e consumador da tua fé. Então, se a gente fosse viver de igreja, né? Pessoas Ninguém ia para o céu. E nos decepcionam. Interessante, você falou, em relação, até falou como exemplo de compromisso e comprometimento, né, com a obra e com Jesus e estar na casa do Senhor. Eu me recordo que muitas vezes as pessoas até não vão para a igreja justamente por esse atraso. Há muitas trabalham, de não, porque eu vou chegar atrasada. Eu já vi muita exortação em relação a você cumprir, que você não chegue atrasado na igreja, que, assim, né, exortando muitas igrejas. E isso, assim, Deus traz ao meu coração uma certa preocupação.
Casos como o de Guiba, que sai direto do A gente trabalho. não pode julgar nem rotular, né? Exatamente. Existem os Muitas descompromissados vezes, que exato, podem chegar cedo e não fazem. Fazem. Existe o que não pode. E aí a gente tem que entender que que houve uma ruptura do tradicionalismo, né, com Jesus. Sim. Né? É tanto que ele disse, quer falar com o Pai. Já pensou se a gente fosse literalmente apenas servir a Deus, como Jesus diz, né? Entra no teu quarto e fecha a tua porta e o teu Pai em secreto vai falar contigo. Então, te ouvirá. E te ouvirá, entendeu? E aí, eu me lembro que muitas vezes na minha trajetória, o meu esposo nem gostava, não queria que eu fosse para a igreja. Irmãos, mas eu ia e dizia ao Senhor, eu vou nem que seja na hora do amém para receber a bênção apostólica. E eu ia mesmo, entendeu? E Deus me honrou, claro. Né? Então, assim, como diversas vezes também eu cheguei no final, o pastor dizendo um amém, eu dizendo, Senhor, fala nem que seja uma palavra para mim. E recebe. E não é que Deus falou? Eu quero dizer para você que está em casa, porque talvez você tenha recebido uma palavra assim, olha, sirva ao Senhor de todo o seu coração. Josileide, eu não consigo chegar, porque saio do meu trabalho, pego 2 ônibus, 3 ônibus, vá. Se esforce. Se esforce. Esforça-te que eu te ajude. Busque a Deus. Busque a Deus. Sem culpa e sem medo. Agora, uma das coisas que o Senhor também quer falar, além desta busca, é sobre o pensamento. O pensamento é um exercício que não é só mental, nem emocional. Aqui, esse pensamento, nessa tradução bíblica no hebraico, ela quer dizer inspiração, intimidade com Deus, inspiração de vida. Esse pensamento é aquilo que me inspira. Como o apóstolo Paulo diz, que a gente tem que lançar os cuidados ao Senhor, as nossas preocupações ao Senhor, suplicando a Ele, e o Deus de paz vai guardar o nosso entendimento. Ele vai dizer que tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, e se algo de excelente ou digno de louvor houver, nisso nós devemos pensar. Mas normalmente a gente está pensando ali de forma ansiosa, no dia de amanhã, às vezes está no culto de corpo presente, mas a alma está lá não sei aonde, está ali, a pessoa está falando, não escutou nada, não entendeu nada, pergunta a palavra de novo, pergunta 10 vezes, pergunta 50 vezes, e diz, irmã, ele falou o que mesmo? Ele disse o quê? Está onde? Gênesis, Apocalipse, ele foi para onde? Então, isso dificulta, porque a pessoa é tão ansiosa que não consegue nem parar de ligar o seu telefone, às vezes, para estar 1 hora, irmão, sentado no culto. Aí o pastor começa a pregar e a pessoa sai. Aí parece que dá um espírito de inquietação. Acho que tem bem cactos ali naquelas cadeiras. Espirituais, pelo menos. A gente tem que olhar pelas cadeiras da Depaz. Por quê? Aí vai o irmão, aí vai lá fora, aí outro vem, aí um atribulado, aí pega água, aí não sei o quê. Aí esbarra no outro, aí um fala alto. Ai, meu Deus, né? E isso vai tirando a atenção das pessoas. Ora, é nessa hora que, se você não teve a oportunidade de meditar a semana todinha, é nessa hora que alguém se esforçou, se esmerou. Quantas e quantas vezes eu não fui dormir na madrugada, me esforçando para no outro dia estar ali, chegar na EBD e dar a melhor aula. E chega lá a irmã Chiquinha falando do quilo da banana da feira. Meu Jesus! Isso é que é ter paciência. Senhor da glória. A gente fica, cadê o domínio próprio? Cadê o domínio próprio? A gente vai procurando ele, né não? E vai orando em espírito para não pegar a irmã. Aleluia! E não exercitar juntamente com ela em oração a conversão forçada. Mas, irmãos, a gente precisa receber de Deus a palavra. Então, se a gente não tem condições, aí tem aquele narrador de culto. Já sentou perto do narrador de culto? Terrível. A gente quer pensar, a gente quer meditar nas coisas do alto. O pastor tá ali, a gente tá tão ligada. Aí chega um narrador de culto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tu viu? Olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, o que, irmã? Hã? É o quê? Peraí, irmã, peraí, o pastor tá falando, só um minuto. O narrador de culto é terrível, porque ele passa o culto todinho explicando o que o pastor já tá explicando. E o pior, ele explica da forma que o pastor explicou e ainda bota dentro do contexto que ele quer enquadrar.
que não tem, às vezes, nada a ver com nada, entendeu? Isso acontece constantemente com quem dá aula, com quem prega. É interessante que a gente fala no sentido Cristo, cruz de Cristo, a irmã chega e fala da feira, a irmã fala de uma briga que teve em casa, eu digo, meu Deus, onde é que ela está, Jesus? Onde é que ela está? Né? Então, o que prejudica o pensamento? O que prejudica? Primeiro, conceitos mundanos. Se Deus vai dizer assim, livrai-vos de tudo isso o quê? Ele está dizendo no que a gente deve pensar. Ele vai dizer livre da raiva, porque é uma emoção que prejudica. Olha, né? Porque se Deus estiver falando uma palavra lá, ame, não sei o quê, Jesus está falando lá e você já vai tomar, que é só para você. E às vezes aquela pessoa que você está com raiva ou está com ódio do seu lado. Tá entendendo? Então, a gente quer se beneficiar de todo jeito. O ser humano é triste, né? Aí vai dizer assim, olha, livre-se do ódio, livre-se da maldade, da difamação, de palavras indecentes no falar. Você sai do mundo, entra na igreja e quer ficar com o mesmo linguajar. Você já pensou? Né? Se eu fosse chamada do mesmo nome como eu era chamada quando eu estava no mundo, ou as minhas amigas me tratassem da mesma forma, hoje elas me respeitam, as que estudaram comigo no colégio, em faculdade, elas me tratam como uma mulher de Deus. Mas você já pensou como seria? Palavras indecentes no falar. A gente às vezes vê cada homem de Deus, cada mulher de Deus falando que você olha e diz assim, meu Deus, esse é crente? É? Então, pensa nas coisas do alto, fala, reproduz. É por isso que ele vai dizer assim, tudo o que fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor. Então o comportamento, ele também fala. Você sabia que o comportamento é uma pregação? Não é só pregar com palavras, às vezes é pregar com ação. Por isso que a gente vai falar agora de vida, para finalizar e encerrar e caminharmos para o final do programa. A Bíblia vai dizer assim, que ele está dizendo que a vossa vida, a minha, a sua, está escondida, está oculta com Cristo em Deus. Aleluia. Então, ou seja, não deixe com que sua carne, não deixe com que seus pensamentos, não deixe com que até mesmo suas emoções, porque uma emoção de medo, uma emoção de culpa, uma emoção ruim se torna algo espiritual, enfim, e atrapalha o exercício da Bíblia, o cansaço, o estresse, a fadiga, a falta de disciplina, atrapalha essa busca, atrapalha essa prática. Então, deixe-se dominar pelo Espírito de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui. Qual é a recomendação bíblica desta vida? Ele vai dizer, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de quê? Ele vai dizer não do velho, mas de um novo homem. Este novo, ele vai dizer que é segundo a imagem daquele que nos criou. E para isso a gente tem que ter o conhecimento daquele que nos criou. E para ter o conhecimento precisamos buscá-lo. Então, a gente é aquilo que a gente pensa, está lá escrito em Provérbios. Assim como pensa em tua alma, assim você é. Então, aqui vai dizer também, revestivos de um coração pleno de compaixão. Então, quem tem compaixão, quem tem uma mentalidade de Cristo, na hora que vê um irmão precisando, vai utilizar de um comportamento de Cristo. Vai ser bom porque a natureza de Cristo está nele. Nós não podemos dizer que somos cristãos se não refletimos a Cristo. É tão óbvio, mas não é tão simples. Porque, via de regra, a gente fala e a gente prega, mas é uma autoanálise que a gente tem que fazer uma viagem para dentro de nós, não é? E aqui vai dizer humildade, mansidão, paciência. Assim também, quando você vê uma pessoa magoada, chateada, decepcionada, afastada da igreja por causa de você, ou por causa de alguma coisa que você fez, falou, vá lá. Não, mas eu não disse nessa intuição, eu não disse desse jeito, mas vá lá. Demonstre que você tem humildade, custa para você, às vezes, pedir um perdão mais fraco. Se aquela pessoa está assim, naquele estado, por causa de você, vá lá. Em nome de Jesus. Vá lá, diga, irmão, olha, eu não quis falar isso, me perdoe, em nome de Jesus, eu falei de outro jeito. Se você pensou assim, tudo bem, eu respeito, mas não foi o que eu quis dizer. Vamos voltar? Por quê? Porque aquela ovelha, ela é preciosa para o Senhor Jesus, entende? Então, esta vida,
ele vai dizer que ela tem que ser revestida de amor, que é o elo da perfeição. Ou seja, quem ama cumpre a lei de Deus, porque o amor é o cumprimento de toda a lei, de tudo que disseram os profetas desde Gênesis. Tudo que está profetizado, quem ama não falha. Aliás, a Bíblia vai dizer assim: a ninguém fiqueis devendo nada a não ser o amor. Então você tem uma dívida para comigo e eu vou cobrar. Não está no meu cartão de crédito, não está no Serasa nem no SPC, mas está, oh glória, registrado no cartão celestial, no cartão divino, no cartão das suas obras. Porque o amor não deve ser só com palavras, mas com ações. Portanto, me ame. Eu posso cobrar você, me ame. Mas eu não quero, eu não gosto de você. Você é feia, você é chata. Pois é, mas Jesus, ele me amou primeiro. E do jeito que ele me amou e eu exercito esse amor para com você, você tem que exercer para comigo. E aí ele vai dizer, nós fomos convocados para viver em paz. Gente, quanta gente é atribulada. Por quê? Porque parou de buscar o conhecimento do alto. Quanta gente com problema de contenda, de confusão, de tudo. Porque o que o diabo quer é que a gente dê legalidade a essas coisas. E aí quando a gente, corta o mal pela raiz e a gente faz essas coisas, aí o Espírito de Deus se agrada e a gente reflete a glória de Jesus. Então é melhor, às vezes, engolir um sapo, engolir um camelo, um mosquito, uma vaca, um boi e vomitar em casa aos pés de Jesus, porque ele te trata, ele te cura, ele te dá paciência, ele te habilita, ele te dá sabedoria. É fácil? Não, porque senão eu estaria mentindo para você, mas a Bíblia diz o caminho da cura. Quer ser curado hoje? Vai lá agora no verso 16 para a gente já encerrar, porque precisamos fazer o sorteio, porque titia Kalina já está aqui no estúdio. E eu não quero usar o horário da Kalina. Então aqui vai dizer o seguinte: tudo o que fizerdes, o verso 16, aliás, vai dizer assim: habita em vós. Olha o caminho da cura. O caminho da cura. Habita em vós. Oh, glória. Habita o quê? Maldade, ódio, contenda, disseminação, inveja. Ele vai dizer aqui, natureza terrena, paixão, vontades mais. Não. Habite em vós. Habite em vós. Pegue esse segredo hoje, irmão, escreva na porta da sua geladeira, na porta do seu quarto, na porta do banheiro, na sua testa, na porta da sua casa, assim que entrares, ao sairdes. Eis que, capítulo 1, verso 1 vai dizer, ao sairdes e ao voltar, escreve na tua testa, desde agora e para sempre. Habite em vós, ricamente, a palavra de Cristo. Habite em você. Habite em você ricamente a palavra de Cristo. Não é a palavra de A, não é a palavra de B, não é a palavra de C. Habite em você ricamente a palavra de Cristo. O que é que Cristo diz ao seu respeito? Você é amada, você é querida, você é eleita, você é preciosa, você é filha de Deus. O que é que Jesus fala ao teu respeito? O que é que você é para Deus? Você é importante, você é preciosa, você é valorosa. Ei, irmão, irmã, acorde, busque o conhecimento do alto, pense nas coisas do alto, então tenha a vida do alto, porque Deus te prometeu uma vida abundante. A pergunta é, você está vivendo essa vida abundante? Então, existem pessoas que simplesmente acham que a terra é só sofrimento. Então, quando você estiver sofrendo, me chama para ir pro camarões com você. Porque enquanto você chora, eu como um prato de camarão do seu lado. Chorarei com você, mas comerei também. Aleluia. Lhe darei a palavra e alimentarei a minha barriguinha. Então, a vida não é só sofrimento. A vida também, Deus nos concedeu também alegrias e prazeres. É tão bom estar na presença de amigos. Eu amo vir pra cá. Eu amo fazer esse trabalho. Tem uma vez que eu chego aqui que eu não dei um abraço nela, não dei um beijo nela. Se eu chegar e não falar e não der um abraço nela, não der um beijo, não é porque eu esteja boa, eu esteja com um problema ou sem problema. Não é porque eu gosto de fazer isso. É um jeito de ser. Desde que eu me entendo por jeito, eu faço isso. Eu acho que Patrícia de Edivan lembra muito bem, na outra igreja que nós fizemos parte, eu era a última a sair, porque eu ficava ali para falar com todo mundo. Eu gosto, é de mim, deixa eu, Se tu não quer fazer, vai embora mais cedo, mas também não proíbe quem faz. Se tu é chato, não gosta de estar abraçando ninguém, não gosta de estar beijando ninguém, então pronto, tu não entende o que é que Deus tem com essa pessoa através do abraço? Através do abraço, Deus já curou gente, através do meu abraço, Deus já salvou gente, Deus já libertou pessoas. Ô, irmão,
Às vezes você vai ali, vai falar, vai dar um abraço na pessoa, Deus tem segredo com aquela pessoa, né? E a gente não revela assim os nossos segredos, que isso é nossa intimidade com os céus. Mas aí ele vai dizer para o caminho da cura, ele vai dizer, não é só a palavra, ele vai dizer assim, com toda a sabedoria. E não é sabedoria da terra. Ô filho, isso daí você não vai arrumar nos seus cursos de psicologia. Amei. Não, você não vai arrumar no seu curso de fisioterapia, Caroline. Você também não vai arrumar nos seus cursos mundanos, terrenos, filosóficos, não. A verdadeira sabedoria, eu conheço tanta gente que não sabia ler, aprendeu a ler com Bíblia. Eu sabia, tem tanta gente que não sabia de coisas que Deus mostrou, que Deus revelou, porque o Espírito é mestre por excelência. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso funciona. Deixa eu te contar uma coisa que veio agora assim na minha mente, agora, do alto dos céus. Jesus agora, aqui no meu juízo falando. Há um ponto de que muitas e muitas vezes, a gente nem sabe o que tratar, o que fazer com a pessoa que está sentada à nossa frente. E eu digo isso como psicóloga com toda humildade. Mas o Espírito vem e dá aquela palavra e diz, faz assim, ou faz isso, ou fala aquilo. E não é que funciona? Porque Deus, ele é o maior psicólogo por excelência, porque ele é dono da sabedoria. Então a Bíblia ainda vai dizer, ensinar e aconselhar com toda sabedoria, e vai dar outras ferramentas espirituais para a cura, para que você passe a buscar a Deus. Experimenta deitar na sua rede, experimenta ficar no seu sofazinho, fazendo isso aqui, lendo a palavra, cantando e lendo o salmo, hinos e cânticos espirituais e agradecendo a Deus. Duvido que você não se levante e não vá para a igreja. Duvido que o fogo não comece a pegar em você. Você diz, cadê o demônio? Cadê o demônio para amarrar? Cadê os capetas para jogar tudinho agora eles? Tudo e lançar fogo. Entendeu? Por quê? Porque a palavra é vida. Então ela vai lhe dar autoridade. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Pronto, porque eu não quero ultrapassar do horário. Você entendeu? Servo de Deus, serva de Deus, eu espero que sim, em nome de Jesus. Então, 3 coisas para fixar: a busca, o pensamento e a vida. Você aprendeu? A busca, o pensamento e a vida. Amém? Buscar tem que ter vontade. Para pensar tem que ser bíblico. E para viver é através dos ensinos, tá bom? Então é prática, vida com Jesus. Então ele quer uma nova vida com você. Quer mudar de vida hoje? Anne, mas como assim mudar de vida? Eu queria ter meus problemas resolvidos. Pois é, eu conheço um Deus que realmente também resolve problema, porque eu não posso invalidar a palavra de Deus. Agora, não é essa a promessa primeira dele para a sua vida. Então, vem para o cristianismo. Vem para esta nova vida, porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Há uma nova realidade te esperando. Venha experimentar o que é este povo que tem problema, mas consegue rir da desgraça. Entendeu? Vem experimentar o que é este povo, que às vezes é atribulado, angustiado, abatido, mas está na igreja e está pulando, está dançando, está se alegrando e está dando lugar a Deus. Então venha conhecer o que é isso. Quer saber mais? Amanhã, às 9h30, a nossa pastora, presidente Suzana Moreira, pastora do nosso ministério, vai estar ali na direção do trabalho, do ciclo de oração. E se eu fosse você, eu não perdi, já vinha no jejum. Porque ao final a gente nutre sua carne também com um pratinho de sopa, que não é qualquer prato não, modéstia à parte, é o prato especial, tem café e tem pão ao final. Mas venha por causa disso. Venha por causa do Espírito, amém? Vamos para o sorteio, Caroline. Agora é a sua participação. Quem botou, botou. Quem não botou, não está mais valendo. Porque a partir de agora, o aplicativo vai fazer o sorteio. Então, quem botou, botou. Quem não botou, não participa mais. Agora vai ser dado uma Bíblia, uma caneta. Como é o nome dessa caneta? Marca-texto em gel. Um marca-texto em gel e post-it de anotação. E eu espero, claro, que você venha receber pessoalmente na segunda que vem, às 14 horas. Vamos sortear? Carol, mostra aí pro povo, para todo mundo ver que não é... Para quem está na live. Para quem está na live. Está aqui o aplicativo com todos os nomes. E aí eu vou ler, que é para você que está em casa conferir
né? Se seu nome está na lista, se você conseguiu entrar. Zildete Lira, Cecília de Nova Parnamirim, Zilda de José Sarney, Nascimento de Parnamirim, Miriam de Nazaré, Jeane de Cidade da Esperança, Maria do Socorro Pereira, Ivanilda, Janaína, Raquel Maria Figueiredo do CEMEI, Graça Colix, Rosa Barbalho, Adenilra de Tirol, Esther Alves, Tânia Santos, Luciano Júnior, Erimar Câmara e Edson, do Golandim, São Gonçalo do Amarante. E eu vou fazer a filmagem, que será postada. Irmã Ides, da igreja, que também pediu para adicionar, Carol. Que aí ela vai no culto, ela já foi até apresentada na nossa igreja de Pai Sede faz pouco tempo. E nas quartas-feiras ela está indo. Ela talvez não esteja agora na live, mas ela pediu já numa segunda-feira dessa, que eu estava aqui online, Anne, me coloque esse sorteio. Não tenho Bíblia de estudo. Então, todos agora, a partir de agora, não entra mais ninguém, tá certo? Nesta lista, Carol vai fazer o sorteio agora ao vivo. Vamos lá. Já temos o vencedor. É mais rápido do que ligeiro. Luciano Júnior, você é o grande vencedor. Ganhou a Bíblia de estudo e bom proveito, né? Com marca-texto em gel. Olha, vou te contar, esse marca-texto em gel é dos deuses. Melhor, é muito de Deus. Porque ele não vai transpassar a página. A cada estudo que você vai conseguir fazer, nossa, parabéns. Irmão Luciano Júnior, você foi o ganhador da Bíblia de estudo. Agora eu posso revelar, ela é azulzinha, Luciano. Realmente era para você. Posso fazer uma breve oração pela vida de cada um de vocês em nome de Jesus? Eu, no nome do Senhor, quero agradecer a todos vocês que participaram. Em breve vai ter mais, tá bom? Mais sorteio. E você, por favor, fique na audiência do programa de Tia Kalina. É para as crianças e também para os pais que gostam de se divertir igual a mim, que vou escutando ela toda a vida. Vamos orar? Pai querido, Pai amado e santo, nós queremos te agradecer por esse programa de hoje, Senhor, e queremos abençoar, Senhor, a vida das tuas filhas que vão estar aqui ainda na direção desse trabalho, Senhor, e ainda que vão ministrar a tua palavra, Senhor, que no nome de Jesus a sua palavra seja semeada, Deus, e que possa, Pai, em nome de Jesus, transformar cada coração, Senhor, de cada amigo ouvinte, Pai. Nós queremos abençoar cada amigo, Senhor, desta rádio que tem compartilhado conosco das nossas mensagens, da página da poderosa palavra de Deus. Senhor, não temos palavras para expressar, Pai, a nossa gratidão ao Senhor por todos os teus feitos, Senhor. Grande alegria o Senhor tem nos dado nesse programa, Pai. Portas que têm sido abertas, Senhor, e a tua bênção que tem de fato, Senhor, permanecido, que tem repousado, que tem corrido atrás de nós, conforme está na tua palavra. Nós rendemos graças a ti e pedimos que o Senhor abençoe agora cada lar, em nome de Jesus. Se está necessitando de enfermidade, se está necessitando de cura, a enfermidade vai embora agora em nome de Jesus, na autoridade do nome que está sobre todo nome. Se é uma porta de emprego, receba no nome de Jesus a sua porta, em nome do Senhor, pela palavra de Deus, onde está escrito que o Senhor não desampara um justo nem a sua descendência, e eu creio na tua vitória em nome de Jesus, que Deus possa libertar o coração do seu marido, o coração do seu filho, do vício, das drogas, da prostituição. Em nome do Senhor, que Deus restaure o teu lar, a tua família, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Eu agradeço e você vai ouvir. Josi, tem aquele hino, você pode botar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Se tiver esse hino, bota esse hino, porque esse hino tá aqui gritando no meu coração. Levarei eu também minha cruz e beijo para todos vocês. Como é o nome do irmão para dizer de novo? Luciano Júnior. Luciano Júnior. Fala comigo no privado.
para segunda-feira você vir aqui receber a sua Bíblia aqui, tá certo? Irmão Luciano Júnior, vem segunda-feira aqui às 14 horas, se você puder, para poder receber a sua Bíblia. E é claro, né, a gente fazer esse programa na segunda-feira especial, diferente, com um ouvinte da rádio. Vai ser um enorme prazer ter você aqui, tá bom? Deus abençoe. Fiquem na programação com Titia Kalina, que já está aqui, ó, com o pregador da palavra de Deus. No cantinho ali, ó. E ela que hoje veio fazer o sorteio. Está de volta, ela. Oi. Deus abençoe vocês. E até segunda que vem. Tchau.